Olá, eu sou Daniele Bueno, presidente do Sindicato dos Peritos Papiloscopistas da Polícia Civil. Essa é uma mensagem de posicionamento, esclarecimentos, respaldo e de respeito a cada perito papiloscopista e aos nossos parlamentares, deputado Caravina e deputada Mara Caseiro, que tiveram suas redes sociais agitadas na última semana, de maneira desleal, incoerente e até egoística. Eu quero convidar você, servidor da segurança pública, membro da sociedade civil organizada e representantes políticos do nosso estado, para acompanharem esse vídeo e fazerem uma reflexão. Recentemente, nós assistimos estampado nos veículos de comunicação o Sinpof atacando o pleito dos aguerridos delegados de polícia do Mato Grosso do Sul, alegando que o pleito deles era inconstitucional. O Sinpof percorreu os corredores da Assembleia Legislativa, empenhando tempo e energia em um esforço insano, tentando impedir o merecido reconhecimento de toda a categoria dos delegados de polícia, sob o manto de uma provável inconstitucionalidade. Ora, seriam defensores itinerantes da Constituição Federal? Não. Em verdade, era uma insatisfação em assistir uma outra categoria que diligentemente trabalhou ser exitosa em seus pleitos. Mas esse filme, a gente já conhece o final, né? Apesar dos esforços desarrazoados, a iniciativa de tentar impedir o sucesso de outra categoria foi esplendidamente combatida pelo presidente da Associação dos Delegados de Polícia, que não somente rechaçou o estapafúrdio argumento de inconstitucionalidade, como contemplou a Assembleia Legislativa aprovar o projeto por unanimidade, o que significa que absolutamente todos os deputados estaduais votaram a favor do projeto dos delegados de polícia, apesar da fracassada tentativa do Sinpof em tentar impedir a conquista, utilizando o argumento de inconstitucionalidade. Mas, infelizmente, isso não serviu de aprendizado e não parou por aí. Em mais uma tentativa de tentar prejudicar uma nova categoria, dessa vez com um novo alvo, cerca de 45 dias depois do primeiro fato, agora é a vez da categoria de peritos papiloscopistas sofrerem os ataques. Em mais uma tentativa desleal e desarrazoada de tentar atribuir ao pleito dos peritos papiloscopistas uma inconstitucionalidade que em verdade não existe, desvirtuando completamente o verdadeiro pedido que foi objeto da indicação legislativa, alegando que os peritos papiloscopistas estariam burlando a regra do concurso público, perpetuando uma animosidade tão desinteligente, com argumentos tão pejorativos e irresponsáveis que fazem apologia a uma tentativa de inferioridade de uma excepcional carreira técnico-científica que é a dos peritos papiloscopistas. Como ser humano, me resta lamentar esse discurso de ódio, carregado de tanta manipulação, desinformação e fake news, que visa propagar segregação e rebaixar outras categorias. Ataques que se estenderam até mesmo para além dos servidores, atingindo os nossos competentes parlamentares. É importante lembrar que essa não é a primeira vez que os ataques do Sinpof se prolongam para além dos servidores. Em 2022, esse também creditou a Assembleia Legislativa como local de manobras legislativas, em clara alusão e ofensa à Lei Complementar editada em 2005, atual Estatuto da Polícia Civil. É lamentável creditar à Casa de Leis ou aos parlamentares termos como flagrante ilegalidade, manobras legislativas, aberração, na tentativa de criar uma tensão institucional, transmitindo a ideia como se tivessem sido utilizados subterfúgios, ilegalidades ardilosas, como se o poder público fosse incapaz de avaliar a plausibilidade jurídica de temas que são submetidos à apreciação da nossa competente Casa de Leis, já que é nela que são aprovadas as alterações legislativas do Estado. Invalidar o trabalho do constituinte estadual é desrespeitar a própria população sul-mato-grossense, que elege de forma democrática os seus representantes, justamente para fiscalizar as leis, legislar, propor e debater. Aliás, é uma das funções do Poder Legislativo Estadual a análise constitucional, legal, jurídica e regimental, além das análises de conflito entre leis estaduais, municipais e federais. E posso afirmar que estamos muito bem representados na Casa de Leis.
e que os deputados proponentes da indicação legislativa, em especial o deputado Caravina e deputada Mara Caseiro, que foram injustamente atacados, sabem exatamente o que estão fazendo. Mas como presidente desse sindicato, me cabe estatutariamente, para além de tomar as medidas cabíveis, trazer clareza, luz e verdade aos fatos. E é por isso que eu te convido a assistir, refletir e compartilhar essa mensagem. Isso porque, meus amigos, na era da tecnologia, o combate às fake news começa em cada um de nós. Saber transitar entre as notícias, identificar as falsas das realmente verídicas é o único caminho para não permitir que uma notícia falsa ganhe público. Se soubermos filtrar, essa manipulação perde a sua força e o seu alcance. E assim impedimos que uma mentira seja anunciada como verdade. Esses são os fatos. Em 24 de novembro de 2023, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil foi sancionada pelo Presidente da República após 16 anos de tramitação. Os policiais civis tiveram assegurados direitos e lhe foram ressalvadas algumas garantias constitucionais. Mas antes de falar da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, é preciso esclarecer que todos os servidores que integram a Coordenadoria Geral de Perícias, perito papiloscopista, perito criminal, perito médico legista e APCs, são servidores da Polícia Civil. Isso porque, pelo Decreto 12.092 de 2006, a Coordenadoria Geral de Perícias é uma unidade operacional da Polícia Civil. E através dela, compete exercer no âmbito da Polícia Civil, por meio dos seus institutos, entre eles o Instituto de Identificação, os exames técnicos científicos para comprovação de materialidade e de autoria das infrações penais. São, portanto, servidores admitidos pelo concurso da Polícia Civil, servidores que se aposentam pela Polícia Civil, são promovidos conforme as regras da Polícia Civil, possuem porte de arma pela Polícia Civil, recebem moções e elogios pela Polícia Civil, se subrogam ao Estatuto da Polícia Civil, dentre outros. Sendo assim, é importante dizer que a Coordenadoria Geral de Perícias, unidade operacional da Polícia Civil, é o órgão central de perícia no estado do Mato Grosso do Sul, pertencente à estrutura da Polícia Civil e subordinado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Portanto, absolutamente nos termos e sobre a égide da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Ainda sobre a legislação local, você sabia que o Mato Grosso do Sul é um dos estados mais avançados quando se fala em legislação afeta a perícia papiloscópica? Isso porque, dentro do Grupo Operacional Segurança Pública, reconhecidamente, essa categoria já leva a inscrição de perito papiloscopista. E não somente isso. A legislação local também os assegurou a atribuição de polícia judiciária para constatação de fatos, especializados em produzir a prova técnica pericial papiloscópica mediante análise científica de vestígios produzidos e deixados na prática de delitos. No que diz respeito à exigência de ensino superior, a legislação local já o exige muito antes da alteração do Código de Processo Penal lá em 2008. Os peritos papiloscopistas são servidores de nível superior. E E aqui eu já quero começar a chamar a sua atenção para um tópico que é equivocadamente e ardilosamente propagado de forma a induzir o leitor a erro. A diferença de formação acadêmica específica e de formação superior específica. É importante que se diferencie essas duas questões de especificidade previstas na lei. A formação acadêmica específica a qual a lei se refere é a instrução fornecida pelo órgão responsável pela formação acadêmica do perito, que no Mato Grosso do Sul é a Academia de Polícia Civil, a CADEPOL. Nota-se que a exigência do concurso público e da formação acadêmica específica não prevê ressalvas. Essas exigências elas são atendidas para o cargo de perito papiloscopista no Mato Grosso do Sul, o qual, para o ingresso na carreira, exige o concurso público de nível superior e a academia de formação para o cargo que é específica com grade curricular própria. Por outro lado, se atende ao texto da lei nacional, vislumbra-se que a formação superior específica é de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.
Ou seja, caso haja necessidade e, obviamente, a existência da formação superior em área específica, esta poderá ser exigida pelo ente federativo nos termos da Lei Federal 12.030, a lei que dispõe sobre as perícias. Superados esses primeiros esclarecimentos, temos, portanto, que no Mato Grosso do Sul, o perito papiloscopista é profissional de nível superior, com formação acadêmica específica na CADEPOL, que pode vir a exigir no edital de concurso público a formação superior específica para determinada área de conhecimento de acordo com a necessidade do Estado. Além disso, nós vimos que no Mato Grosso do Sul, a nomenclatura para o cargo é de perito papiloscopista e que o órgão central de perícia integra a Polícia Civil, é parte de sua estrutura. Portanto, totalmente sobre a égide da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. O que a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, aprovada em 2023, prevê em relação aos cargos? A existência de apenas 3 deles: delegado de polícia, oficial investigador de polícia e perito oficial criminal. Nos casos em que a perícia integra a estrutura da Polícia Civil, como já vimos, é o caso do Mato Grosso do Sul. É importante destacar que a lei nacional é uma lei auto-aplicável, isso porque entrou em vigência na data da sua publicação, permitindo a manutenção daquilo que não for incompatível com os seus dispositivos. Em relação ao cargo mencionado, na Lei Orgânica Nacional como perito oficial criminal, a Lei Orgânica dispõe que é perito oficial criminal aquele que exerce atribuições de perícia oficial de natureza criminal sobre requisição do delegado de polícia, o que se enquadra no trabalho desenvolvido pelo perito papiloscopista em nosso estado, que é, justamente de acordo com a legislação local, uma carreira que realiza perícias sobre o crivo do delegado de polícia, mediante análise científica de vestígios, visando produzir a prova técnica e a prova pericial. Mas vamos para mais uma comparação? A legislação nacional destaca ainda que compete ao perito oficial criminal produzir laudo de exame pericial quando o órgão central de perícia estiver integrado na estrutura Polícia Civil. Nós já sabemos que no Mato Grosso do Sul, a Coordenadoria Geral de Perícias é uma unidade operacional da Polícia Civil e que pertence à sua estrutura. E dentre os institutos da Coordenadoria Geral de Perícias, existe o Instituto de Identificação, cujo perito papiloscopista é o servidor responsável. E esse elabora seu laudo desde o preâmbulo até a conclusão, sendo inclusive signatário desse laudo que instrui inquéritos policiais e ações penais. E o faz exatamente sobre requisição da autoridade policial, cumprindo exatamente a legislação local. O que também é reforçado no artigo 27 do Estatuto da Polícia Civil, que assegura ao Instituto de Identificação e, portanto, aos peritos papiloscopistas a realização de perícias com a consequente elaboração do laudo pericial. Mas não para por aí. Dá uma olhada na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que lá no artigo 15, parágrafo 2º, faz expressa referência ao cargo de perito oficial criminal na área de identificação civil e criminal, que são as áreas do Instituto de Identificação, asseverando no parágrafo 2º que o Instituto de Identificação será coordenado por perito oficial criminal da respectiva área, em clara alusão ao perito papiloscopista, já que este é o único perito que atua no Instituto de Identificação. Instituto este, inclusive, que consta aí no mesmo artigo 15 como unidade técnico-científica da Polícia Civil. Nós já vimos, portanto, até agora, que o perito papiloscopista é um profissional de nível superior, com formação acadêmica específica na CADEPOL, signatário de seus laudos, em um estado onde já leva a insígnia de perito em sua estrutura, pertencente à Coordenadoria Geral de Perícias, unidade operacional da Polícia Civil. Assim como já comparamos a legislação nacional à legislação local, demonstrando que dos 3 cargos atuais vigentes na Lei Orgânica Nacional, o perito papiloscopista cumpre todos os requisitos pertencentes à nomenclatura do cargo de perito oficial criminal. Mas afinal, o que é o perito oficial criminal para o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país? Lembram da Lei Federal 12.030 que nós demonstramos lá no começo, que disciplina a perícia no Brasil? Você sabia que o STF analisou essa lei? E olha só o que o STF decidiu: que não coube à lei federal esgotar as regras de organização da perícia.
Aliás, basicamente, o STF diz que nem precisaria ter analisado essa lei, porque a inteligência do próprio artigo 5º dela remete à importância de observação da legislação estadual a qual o perito encontra-se vinculado, ou seja, compete aos estados dizer quem são seus peritos. Isso porque o Brasil é um país de dimensão continental e não caberia uma pequena lei esgotar esse rol. Ou seja, não são somente aqueles citados na Lei 2030 que são os peritos oficiais. Por fim, o STF decidiu que a Lei 12.030 de 2019 não é uma lei taxativa e não impede que o conceito de perito oficial seja estendido ao cargo de perito papiloscopista. Porque o STF entende que perito é gênero, que compreende todos os peritos oficiais. E continua, o STF também deixou claro que não pode haver subordinação entre os peritos e que o perito papiloscopista não é um mero auxiliar de perito criminal, pois ambos elaboram laudos periciais e os estados podem legitimamente disciplinar as carreiras de perícia de natureza criminal e seu regime jurídico. Ei, olha aí! O STF validando o comando da norma prevista na legislação orgânica nacional. E destacando também que o Código de Processo Penal nada disse, tampouco limita ou relaciona quais seriam os servidores considerados peritos oficiais. Confirmando a tese de aonde a lei não restringe, não cabe ao leitor restringir. O que os deputados Pedro Arley Caravina, Mara Caseiro assinaram juntamente com a aderência do deputado Paulo Correia fora justamente uma recomendação ao Poder Executivo para que faça a implementação da legislação nacional, adequando as diretrizes e alterando-a aquilo que for incompatível com a legislação recém-aprovada. Mas lembram o que nós mostramos lá atrás? Os ataques infundados dizendo que os peritos papiloscopistas estariam burlando, estariam buscando transposição de cargos, provimento derivado, burlando regras de concurso público? Vamos ver o que o STF pensa sobre isso? A mera modificação de nomenclatura do cargo público não viola a regra do concurso público, portanto não se trata de transposição de cargos. E continua. Uma vez que os peritos papiloscopistas são peritos oficiais que ingressaram nos quadros do cargo por meio de concurso público, ainda que possuíssem outra nomenclatura. E é aí que está o pulo do gato. Não há que se falar em transposição de cargos, meus amigos, porque o pedido desta categoria não é ser perito criminal. Os peritos papiloscopistas fazem parte do eixo de profissionais que são peritos oficiais. Entendimento como anteriormente demonstrado e já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. A legislação orgânica nacional da Polícia Civil reconheceu que todos os peritos que realizam perícias de natureza criminal no âmbito da Polícia Civil são peritos oficiais e se referiu a eles como perito oficial criminal, nomenclatura utilizada para se referir a todos os peritos oficiais, cada um na sua unidade técnico-científica. Não haverá fusão, unificação, invasão de atribuições e cargos. Transposição de cargos é o deslocamento do servidor de determinado cargo para um novo quadro funcional, de uma nova carreira, distinta da anterior, o que não se pleiteia. Os peritos papiloscopistas continuarão a desenvolver as suas atividades e as suas atribuições dentro da sua unidade técnico-científica, como prevê a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, porém com a nomenclatura de perito oficial criminal. Isso porque, para o STF, olha aqui, independe da nomenclatura. Os peritos papiloscopistas exercem atividade condizente com o cargo de perito oficial. Então, quem são os peritos oficiais criminais descritos na legislação orgânica nacional da Polícia Civil? Vamos observar? Percebam, em absoluta conformidade com a legislação orgânica nacional e com os referidos institutos com os seus respectivos peritos oficiais criminais. Isso porque a nomenclatura perito oficial criminal não é uma nomenclatura exclusiva da carreira de perito criminal. Os peritos criminais não possuem o monopólio da atividade de perícia oficial no Brasil, mas sim todos aqueles que exercem a atividade de perícia oficial de natureza criminal, tal qual é o caso do perito papiloscopista. Cada perito oficial criminal em sua unidade técnico-científica, realizando as suas atividades referentes à sua atribuição pericial.
Como é que poderia se falar em transposição de cargos? Aliás, vamos recapitular? Como é que um determinado grupo seria capaz de tentar atestar incompetência até mesmo de um órgão legislativo? Um grupo que sabidamente ficou conhecido por atacar o pleito de outras categorias teria capacidade técnica para afirmar que uma lei que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a respeito da categoria dos delegados de polícia, seria inconstitucional? Simplesmente porque eles disseram que era? E agora, em mais uma tentativa absurda de continuar propagando inverdades, dizem que uma lei que foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal, portanto, do Congresso Nacional, com o crivo da Advocacia Geral da União e a sanção da Presidência da República, é inconstitucional? Simplesmente porque eles acordaram e resolveram dizer que é? Ficou fácil de entender agora? Isso porque eu ainda nem contei que a Lei do Sistema Único de Segurança Pública equiparou os 3 institutos em igualdade de condições. Mas vamos parar de falar um pouco de Brasília. E o Mato Grosso do Sul? Como será que as instituições oficiais se reportam ao trabalho do perito papiloscopista? Não há dúvidas de que a categoria funcional dos peritos papiloscopistas se trata de um cargo técnico-científico. Mas e a jurisprudência local? Façamos a leitura. Não podem ser desconsideradas as considerações trazidas pelos 2 peritos subscritores do referido laudo papiloscópico. Isso porque, como peritos oficiais, possuem fé pública. Além da jurisprudência local não fazer distinção entre os peritos e os tratar como oficiais, a quem é familiarizado com o direito, perceba na imagem a utilização do laudo pericial papiloscópico assinado por 2 peritos papiloscopistas para, além da determinação da autoria, a utilização inclusive para constatação de qualificadoras, justamente pelo caráter oficial. Diante de todo o exposto, é indiscutível que o perito papiloscopista é um perito oficial criminal, pertencentes a uma carreira típica de Estado, de uma instituição centenária que é a Polícia Civil e dotados de fé pública. A indicação legislativa dos nobres parlamentares, tão bem entoada pelo deputado Caravina, apenas fez menção a essa necessidade de adequação da legislação nacional à legislação local. Mas vocês lembram o que nós mostramos lá no começo? Que o Simpof estaria atacando os peritos papiloscopistas, dizendo que a adequação dessa nomenclatura seria transposição de cargos? Vejamos a matéria publicada pelo Simpof ainda nessa semana, onde ele alega que o dispositivo que previa a unificação de cargos na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil fora vetado. Se o que está sendo pleiteado é a alteração da nomenclatura com o reconhecimento da condição de oficial já pacificada pelo STF, pelas jurisprudências estaduais e pela Lei Orgânica Nacional, por que estão atacando a categoria de peritos papiloscopistas, se defendendo de uma unificação que não fora cogitada ou pleiteada? Não se trata de transpor cargos, não se trata de unificar carreiras. Se trata de uma nomenclatura que é direito de todo perito que realiza perícia de natureza criminal, tal qual é o caso do perito papiloscopista. Qual o objetivo de tamanha desinformação ao receptor? A mesma matéria cita que no ano de 2009, a presidente à época teria vetado dispositivo que pretendia incluir a nomenclatura de perito papiloscopista na Lei Federal 2030. Mas sabe o que a matéria não cita? Sabe o que foi intencionalmente recortado? Que quando esse dispositivo foi vetado, foi por vício de iniciativa. Nunca houve análise de mérito, de conteúdo. A presidente à época simplesmente entendeu que, por se tratar de alteração de regime de servidores públicos, a iniciativa deveria ser dela, do Poder Executivo. Percebeu a fragmentação da informação? Já ouviram a máxima que mais importa parecer do que ser? Toda informação é notícia, mas fique atento, nem toda notícia é informação. Em especial, quando a essência é fragmentada, suprimida, recortada, para encaixar e subsidiar uma narrativa. Aliás, a quem interessa essa omissão intencional? A mesma matéria replica trecho de um voto de uma ação direta de inconstitucionalidade que sequer foi finalizada. Portanto, sem tese de repercussão geral,
sem efeitos práticos. A mesma matéria cita ações diretas de inconstitucionalidade de outros estados que em nada comunicam com a situação dos servidores do Mato Grosso do Sul, que, como exaustivamente demonstrado, são servidores de nível superior, signatário de seus laudos, com a inscrição perito e responsáveis pela produção da prova técnica e científica. Deputado Caravina, deputada Mara Caseiro, deputado Paulo Correia, muito obrigada. O que nos cabe, como entidade de classe, é prover irrestrito apoio a essa indicação legislativa, assim como fizeram as representações nacionais, FEIPALCOM, FENAP e a Central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil. Sugerir a adequação da nomenclatura do cargo de perito papiloscopista para perito oficial criminal, conforme estabelecido na lei, assim como fez o Estado de Pernambuco e o Estado do Paraná, é uma medida amparada por lei, que visa uniformidade e eficiência entre as instituições polícias civis. É preciso coragem para confrontar padrões históricos que por muitos anos foram injustamente utilizados na tentativa de enfraquecer, segregar e rebaixar os peritos papiloscopistas, negando o reconhecimento de sua condição intrínseca. Analisem o paradoxo. Desses que atacam a luta dos delegados de polícia e que agora nos atacam e que se dizem defensores da Constituição Federal, mas que ostentam no peito uma instituição policial que não existe, portanto irregular e não constituída, mas que ao mesmo tempo suplicam pelas benesses e prerrogativas da gloriosa instituição Polícia Civil. Isso enquanto atacam outras categorias e os parlamentares que visam a modernização desta instituição centenária. Sob o manto, aos outros, nada. Para nós, tudo. Simpof, não é por aí. Obrigada, deputados. Os senhores, como protagonistas do cenário político, podem redigir uma nova história. E ela começa aqui, com doses de verdade, de fato e de esclarecimentos. Peritos papiloscopistas, eu sei que não é fácil. Nunca foi fácil. Dizer o óbvio cansa. Ter que reafirmar as nossas atribuições cansa. Nos defender continuamente da invasão dessas atribuições, nos defender de falácias e de opressão, cansa. Alguns de vocês se aposentaram lutando e sonhando que um dia essa reparação aconteceria. Mas nunca existiu garantia que seria fácil. Em verdade, o ensinamento milenar nos remete ao oposto. Mas tenham bom ânimo. Somos frutos de processo e não de eventos. Somos frutos de uma história e não de momentos. Não estamos aqui lançados à sorte. O trabalho tem sido plantado dia após dia, exaustivamente sobre o mesmo objetivo. Persistam mais um pouco. Há uma recompensa para tanto trabalho, integridade, lágrima e suor. E se você não é perito papiloscopista, mas gostou deste conteúdo, fez sentido para você, te trouxe informação de qualidade, te fez ombrear essa causa, então compartilhe essa mensagem e vamos juntos expandir esse conteúdo.